Isso você deu exemplo aí da área da saúde, mas tem áreas que são muito mais perigosas de cair nessa lógica do espetáculo, né? Uma coisa que eu acho que vai ser a preocupação das pessoas aqui para frente, que assim, é uma coisa que já acontece há um tempo, mas eu acho que daqui para frente vai ser ainda mais olhado que essa coisa da espetacularização mais com a área da segurança, né? Programas Sim, sim, de da violência, na né, que é o que eu rua e tudo. falei, da violência. Eu acho isso muito grave, né? Quando a gente começa a tornar a violência um espetáculo, a gente começa a naturalizar certas coisas. Certas coisas não nos chocam mais, né? Tem um momento ali da sociedade do espetáculo que o Guy Debord fala que às vezes a gente se emociona muito mais com a ficção do que com a realidade, Pois né? é. Na ficção você chora, você entra no meio da ficção e na realidade, sabe? Tipo, aquela É, violência porque já não choca mais. o cara foi assaltado hoje, o outro foi sequestrado, É, tá tudo bem. E tudo vocês. bem, é assim mesmo, todo dia acontece isso, né? O outro é espancado, Eu acho que o né? Brasil tem perdido o senso de indignação e de absurdo. Eu acho que a gente tem É, perdido a capacidade de ter essa noção de que certas coisas são absurdas, elas não deveriam fazer parte do nosso cotidiano, né? mas então, o que que vai vender, né? A notícia, quanto mais, ainda mais quando envolve violência, né? Quanto mais forte for, mais vai chamar atenção, mais vai ter visualização. E aí, essa coisa forte, daqui a um tempo não é mais forte, né? Então É, a gente vai perdendo a nossa sensibilidade. Então, daqui a pouco eu vejo uma cena, eu vejo outra, vejo outra, vejo outra, aquilo lá já não me choca mais. Então, eu vou ter que criar uma cena mais forte, eu vou ter que espetacularizar mais. E daqui a pouco eu estou naturalizando a violência, porque isso aí é normal, isso não me choca mais. aí a Talvez a gente, arte possa contribuir de alguma maneira, né, para nos devolver essa sensibilidade. porque a gente precisa, assim, de ter um senso de não ficar se atraindo e se apaixonando por essas coisas violentas, mas na verdade desejar o contrário, de não querer que elas aconteçam. A gente fica se espantando, deixa de se espantar com as coisas, mas assim, isso traz coisas ruins para a sociedade, né? Você vê em outros países, por exemplo, o que vira escândalo, o que sai na mídia e tudo, é quando, sei lá, um anão de jardim é roubado do jardim de alguma casa, e aí isso vira uma notícia viral. E aqui não, aqui são coisas muito piores e a gente se permite que essas coisas continuem rolando, né? E um brasileiro, quando vê essa notícia aí de roubo de galinha, vai ficar indignado que aquilo está na notícia, né? Porque a gente está Tem que ser acostumado com visto, tanta né? coisa pior. E ainda vai achar ruim, isso que é o mais maluco. É, E desde pequeno, a gente lida aí com essa questão na TV aberta, principalmente, do espetáculo, né? De acompanhar sempre uma perseguição e a gente vai reparando, eu reparo isso, por exemplo, nos meus pais, e isso eu acabei percebendo que isso tá meio que entrando na minha vida. Que para eles era até normal. Infelizmente acontece e foge muito do individual ali. Acontece e não tem muito controle. A gente não tem muito controle. E aquilo acaba ficando banal, né? É o cotidiano, acontece. E isso é muito interessante porque, como mesmo o Álvaro colocou, é interessante de uma forma ruim, porque acaba ficando muito fácil lidar com isso. E sempre vai piorando, é mais e mais, isso escala, né? Inclusive, assim, não, e com isso eu ia até te perguntar, né? Porque a gente acaba comentando na questão do, da modernidade líquida aí, do sensacionalismo, do exagerado, que a pessoa acaba ficando até superficial, né? uhum. E quais que são as vantagens e as desvantagens da ausência, né, de algumas referências, tanto moral quanto política? Elas afetam nesse princípio aí da modernidade líquida? Sim, deixa eu só terminar a questão do Claro. medo. É interessante isso, porque tem uma coisa também que eu acho interessante a gente colocar, né? Que você falou que até seus pais assistem. Quando a gente vê a mídia apresentando a violência,
ela mostra a violência a partir de um sujeito, né? Então é o sujeito que assaltou, é o sujeito que matou, é o sujeito que estuprou, é o sujeito, né, que está envolvido com o tráfico de drogas. E isso faz com que a gente fique indignado, mas a gente fique indignado com aquele sujeito e tira o foco de uma estrutura que permite uma violência que é o tempo inteiro, né? Então, tira um pouco o nosso foco do que realmente causa a violência, né? A gente fica muito preocupado com o indivíduo que provocou a violência, mas e aquela violência que é causada o tempo todo para milhões de pessoas, né? O tráfico é uma grande rede que está presente aí no nosso cenário político. E a gente vai culpar o menino traficante que o Datena mostrou ali, né? Então, tira um pouco, vai muito foco para o indivíduo, que é o criminoso, e não para a estrutura que permite e sustenta aquele crime. Então, tira o foco completamente. Parece que você acabou com aquele bandido, pronto, acabou a violência, né? Então, a gente não problematiza, a gente termina perdendo a possibilidade de problematizar a violência como algo estrutural e não apenas como algo somente individual. Porque o menino que matou alguém ou que assassinou alguém, ele, mesmo que ele seja preso, essa violência vai continuar sendo fomentada, né? Não vai acabar. Exatamente. É porque a pessoa acaba esquecendo que aquele indivíduo, ele faz parte de uma sociedade, né? Sim, E que sim. essa sociedade, ela tem uma estrutura, né? Então, assim, E a indignação tira o foco da sim, estrutura, ela põe para o exatamente. indivíduo, né? Ela vai para o Exatamente. indivíduo. Então, quanto às referências, a gente tem, às vezes, alguma impressão que a modernidade líquida é interessante, porque nós temos o que o Bauman chama de excesso de liberdade, né? Que eu falei que nem sempre é visto como algo positivo. A gente perdeu totalmente as referências porque é aquela lógica de acampamento. O que é a lógica do acampamento? Se eu vou construir uma casa para morar, eu tenho projeto. Então as coisas precisam ficar muito claras, muito sólidas. Então a minha moral, tudo que eu vou fazer naquela casa, né, ela precisa ser construída. Quando eu vou para o acampamento, se não tem água na minha casa, é um problema. Então eu vou atrás de levar encanamento, resolver o problema de acesso à água na minha casa. Se é no acampamento, não, eu vou reclamar pra caramba, né? Porque a gente adora fazer crítica, mas eu não vou solucionar, eu vou solucionar as coisas momentaneamente. Então eu acho que a nossa ética entra nisso, ela também termina sendo superficial e a gente não solidifica a ética. Então dá a impressão que nós estamos vivendo num mundo mais livre e que permite a existência de todos, mas não é bem assim, né? Nós estamos vivendo num mundo que não se transforma de verdade. Essa liberdade é uma abstração só, ela não é real. Eu tenho a impressão que eu sou livre, mas eu não sou livre. Por quê? Se você muda as coisas com muita frequência e muito rápido e não solidifica nada, na verdade você não saiu do lugar. Você não transformou nada. Você patinou, né? Você correu e não saiu do lugar, porque não deu tempo de construir alguma coisa. Então eu acho que a perda das referências é um problema. É um problema, não é uma mudança real, é superficial. Nós estamos achando que estamos criando um mundo mais democrático, porque esse mundo está abrindo espaço para a individualidade, mas não, esse mundo está abrindo espaço para o individualismo. Eu acho que é essa a grande confusão, né? Confundir coletividade com totalitarismo também, que é o que as pessoas fazem com frequência. Coletividade é pensar no interesse de todos em uma sociedade com poder horizontal. E totalitarismo não. Totalitarismo é uma sociedade vertical, com um poder só, enfim. Então a gente termina confundindo. Aí a impressão que tem é como não temos mais referências, nós somos livres para fazer o que quisermos. E não, nós não somos livres para fazer o que quisermos porque nós não criamos nada. Como que você vai viver em um mundo em que não se criou nada, né? Você acha que
tem liberdade, mas nem a liberdade foi criada.